Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. São 10h05. Começa hoje na Band News FM a rodada de sabatinas com os, até então, pré-candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. O primeiro convidado já está conosco nos nossos estúdios e é o deputado estadual Bruno Engler, do PL. Aos 26 anos, ele está no segundo mandato como deputado estadual e nas eleições de 2018 foi reeleito como parlamentar estadual mais votado da história de Minas, com mais de 633 mil votos. Em 2020, ele tentou se reeleger a prefeito de Belo Horizonte, ficou em segundo lugar. O pré-candidato, deputado estadual Bruno Engler, já está conosco, então, nos estúdios da Band News FM. Já vou emendar com a primeira pergunta. Primeiramente, seja muito bem-vindo, deputado. Por que o senhor decidiu colocar o seu nome à disposição da Prefeitura de Belo Horizonte? Seja muito bem-vindo, lembrando que essa entrevista tem a duração de 20 minutos. Bom dia, deputado. Bom dia, Bruno, bom dia, Murilo, bom dia, Luciana, bom dia a todos os ouvintes, um prazer enorme estar participando com vocês aqui da Band News. Coloquei o meu nome à disposição porque eu entendo que a nossa cidade, ela parou no tempo. A gente vive numa cidade que tem um potencial enorme, mas que infelizmente é uma cidade que está largada. Eu acho que a gente pode fazer um trabalho para melhorar e muito a vida dos belo-horizontinos. Já coloquei meu nome à disposição há 4 anos, bati na trave, fiquei em segundo lugar. Hoje a gente vem com um projeto mais robusto, mais estruturado, e eu acredito que a gente tem grandes chances de mudar os rumos da nossa capital. Deputado, a minha pergunta é o seguinte: a gente está vendo agora no Rio Grande do Sul, né, uma grande tragédia aí, causa de uma chuva que ocorreu em grande quantidade na última semana, em todo o estado, mas mais de 300 municípios afetados. E essa é uma realidade recorrente nas cidades brasileiras. Em Belo Horizonte mesmo nós estamos vendo uma onda de calor em pleno mês de maio. A minha pergunta é, caso o senhor seja eleito prefeito de Belo Horizonte, há algum projeto, algum plano, a intenção de criar alguma secretaria, algum gabinete para se tratar dessas questões das emergências climáticas? Eu acho que é preciso a gente elaborar, sim, um plano de contenção de tragédias aqui na nossa capital, um plano robusto, porque é uma situação que a gente lida corriqueiramente aqui em Belo Horizonte. Infelizmente virou rotina a gente ter problema de enchente, a gente ter água invadindo a casa das pessoas, gerando tragédia, gerando morte. E a gente sabe que existe um investimento nessa área, mas eu acho que o dinheiro ele pode ser melhor aplicado. Que a gente tem uma prefeitura muito robusta, um orçamento de mais de 17 bi. Mas é preciso você investir bem o dinheiro. Eu acho que isso pode ser feito com tecnologia. É preciso sentar, conversar com engenheiros, especialistas na área, com plano de contenção de chuvas, com soluções de tecnologia. A gente já vê aí ao redor do mundo a questão de asfalto permeável, cimento permeável para aumentar a infiltração no solo, que a gente sabe que é um problema que os grandes centros urbanos enfrentam. A gente não tem mais infiltração, então a água ela corre muito rápido para a bacia hidrográfica e acaba que ela chega numa quantidade maior que a capacidade de vazão, que é o que acaba gerando enchentes. Então acho que a gente precisa ter um investimento muito grande na prevenção e também uma coordenação junto ao governo do estado para, em caso de enchentes, trabalhar da melhor maneira possível. A gente tem um corpo de bombeiros aqui em Minas Gerais que é exemplo para o Brasil, inclusive está lá no Rio Grande do Sul ajudando. Eu tenho uma admiração enorme pelo nosso corpo de bombeiros, inclusive uma parceria muito grande. Fui esse ano o parlamentar que mais destinou emendas para o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. E eu acho que a prefeitura ela precisa trabalhar junto do governo do estado, principalmente na prevenção, para evitar que o problema ocorra, ou se for ocorrer de maneira mais branda, mas também em havendo algum tipo de tragédia que infelizmente ocorre aqui no nosso município, junto ao governo do estado, à Defesa Civil, ao Corpo de Bombeiros, trabalhar para resgatar e atender as pessoas da maneira mais breve e mais eficiente possível. Pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, o deputado Bruno Engler, do PL. A pergunta agora é sobre segurança pública. Quais os planos do projeto para segurança pública em Belo Horizonte? Olha, eu entendo que a nossa guarda municipal, ela hoje é muito subutilizada. Qual que é a imagem que o Belo Horizontino tem hoje da guarda? Que a guarda serve o quê? Para dar multa de rotativo, para encher a paciência de comerciante, e a gente sabe que não é essa a função da guarda municipal. Os nossos guardas, eles têm a vocação da segurança pública. Eu acho que a gente pode e deve aumentar o efetivo e fazer um trabalho integrado com as forças do estado. A gente sabe que a gente tem um déficit de pessoal hoje na segurança pública, são todas as forças de segurança pública, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal, enfim. E a gente tem uma força treinada, qualificada, à disposição, que é subutilizada. Aí você pode me dizer, não, mas a
previsão constitucional da guarda é proteção do patrimônio público. Só que o guarda, ele é garantidor. Em vendo a prática de um crime, ele tem o dever de agir. Então hoje a gente tem os guardas armados, preparados, e eles têm sim que trabalhar na área de segurança pública, de combate ao crime, para aumentar segurança e sensação de segurança. Então acho que a valorização da guarda, ampliação do efetivo, a elaboração de um plano junto às forças do Estado para o posicionamento de viaturas nas áreas mais eficientes possíveis, podem estar melhorando a segurança do Belo Horizontino, que hoje, de fato, é algo muito ruim. Agora o senhor entende que a Guarda Municipal hoje não trabalha de forma equivocada? Sim, eu entendo que a Guarda Municipal está sendo subutilizada pela Prefeitura e ela pode ser melhor empenhada. Eu tenho um carinho muito grande para com todos os agentes de segurança pública, isso é desde que eu iniciei o meu mandato de deputado estadual. A gente tem conversas com membros da Guarda Municipal e a verdade é que a gente tem pessoas que têm um amor muito grande por essa cidade, que têm uma vocação de agente de segurança pública e que não estão sendo empenhados da melhor maneira para dar a segurança que o cidadão merece. Agora são 10 horas com mais 11 minutos. A pergunta agora é do nosso comentarista de política, Orion Teixeira. Bom dia, deputado. Bom dia a todos. Deputado, ainda na condição de pré-candidato a prefeito de Belo Horizonte, o senhor pretende pautar sua futura campanha em temas locais, com propostas para Belo Horizonte, ou focará na polarização política nacional? Além de outras demandas importantes e graves, como vê o avanço da mineração que ameaça até o abastecimento de água na capital? Deputado. Olha, Orion, em primeiro lugar, eu entendo que a gente precisa tratar dos problemas de Belo Horizonte. Eu acho que a polarização, ela é algo que faz parte da política nacional, faz parte da política local e veio para ficar. Porque as pessoas cansaram daquele político que fica em cima do muro, que não se posiciona. Eu acho que as pessoas têm que ter lado. Eu tenho o meu lado muito claro, sou um político de direita, sou um político conservador, mas a gente está nessa pré-campanha e vai estar na campanha para discutir os problemas e soluções para Belo Horizonte. Então, no meu entender, uma coisa não exclui a outra. Em relação à questão que o senhor pergunta de mineração, eu entendo o seguinte: mineração é uma situação antiquíssima aqui no estado de Minas Gerais, até o nome do nosso estado vem da mineração, Minas Gerais, e ela precisa ser regulamentada com responsabilidade. Não pode ocorrer, como o senhor colocou, arriscando o abastecimento de água da região metropolitana, não pode gerar um dano para a vida do cidadão belo-horizontino. Então é preciso você ter responsabilidade, uma regulação, uma fiscalização ativa para que a mineração possa ocorrer de maneira que seja benéfica para o nosso estado, para a nossa região metropolitana e não venha a prejudicar a vida de ninguém. Deputado, a questão do transporte público, ela é muito cara, né? Aqui em Belo Horizonte, a gente sabe todos os transtornos que o cidadão passa com o transporte público aqui em Belo Horizonte, e a gente teve recentemente uma CPI que garantiu que não teria aumento de passagem, depois uma administração que acabou aumentando essa passagem, e aconteceu muitas polêmicas aí, muitos ruídos entre a Assembleia e Prefeitura nesses últimos anos. Eu queria que o senhor comentasse sobre a questão do transporte público e quais que seriam seus eventuais projetos nessa área. Olha, no meu entender, a gente precisa de um prefeito que tenha coragem de enfrentar a questão das empresas de ônibus, que realmente cobre o serviço de qualidade que o Belo Horizontino merece. Quando você fala das divergências entre a Câmara e a Prefeitura, no meu entender, a Prefeitura foi muito omissa e quase que subserviente às empresas de ônibus. O prefeito deixou a passagem passar de R$6 e se a Câmara não tivesse se manifestado, buscado uma solução, assim teria ficado. E a gente precisa, sim, ter uma cobrança. Foi importante a legislação que a Câmara passou de meios de fiscalização e punição para se o serviço não for prestado com qualidade, isso precisa ser implementado e ser fiscalizado. A gente precisa cobrar também da concessionária Metrô BH o cumprimento do cronograma das obras, que isso aí é uma herança do presidente Bolsonaro, foi uma coisa que foi construída no governo Bolsonaro junto com o governo Romeu Zema, e existe essa obrigação da concessionária de entregar as obras do metrô até 2027, com a linha 2 funcionando até 2029. Eu acho que o novo prefeito, ele precisa ter essa cobrança, essa fiscalização, por mais que seja uma concessão privada, seja uma gestão do Estado, isso passa também muito pela nossa capital e é de interesse dos cidadãos. Eu acho que esse novo modal que nós vislumbramos ter, e que agora não é simplesmente uma promessa, vai acontecer, tem um cronograma, tem um planejamento, tem um compromisso assinado por uma concessionária. Esse novo modal do metrô e uma cobrança séria, eficiente das empresas de ônibus podem vir a trazer, sim, uma melhora para a nossa capital, porque hoje o cidadão não está satisfeito. O nosso transporte público é caótico, a nossa mobilidade urbana é muito ruim e precisa ter melhora. Em relação à questão dos ônibus ainda,
Até a gestão do prefeito Alexandre Calil, a prefeitura não trabalhava com subsídios para as empresas de ônibus. Depois, num acordo com a Câmara de Vereadores, o prefeito Fuad hoje concede subsídio para as empresas de ônibus. E mesmo assim, nós temos um valor de uma tarifa que é considerada alta pela população. O senhor sendo eleito, lembrando que esses contratos só vencem em 2028, né, os contratos das empresas que atuam hoje em Belo Horizonte. O senhor pretende continuar com esse subsídio, retirar esse subsídio, aumentar esse subsídio? Olha, como você bem disse, o contrato ele se encerra em 2028, vai ser o último ano aí do próximo prefeito. Eu acho que isso abre, inclusive, uma margem muito grande para a gente rediscutir e repensar o contrato de ônibus aqui em Belo Horizonte. No meu entender, a questão do subsídio foi uma solução paliativa que foi colocada. Não é o cenário ideal a gente ter dinheiro público subsidiando a passagem de ônibus, mas a gente também não pode ter a passagem de ônibus nas alturas. A gente precisa de um mínimo de razoabilidade. Então, se eu sentasse hoje na cadeira de prefeito, a gente teria que manter o subsídio que aí está, porque senão a gente teria que enfrentar um aumento por parte das empresas de ônibus, seria inviável. Mas é claro que a nossa intenção é que não seja necessário a implementação de dinheiro público, mas é preciso ter uma responsabilidade para com o usuário de ônibus. Então, hoje é uma ferramenta que se fez necessária para a gente não ter uma passagem absurda. Para além da questão dos recursos que são repassados tanto pelo governo do estado quanto pelo governo federal, né? Mas o senhor tem algum plano em relação a investimentos, a atrair investidores para a capital mineira? O senhor tem algum projeto em relação a este assunto? Sim, eu acho que a nossa ideia principal é desburocratizar. A Prefeitura de Belo Horizonte ela tem que deixar de ser inimiga daqueles que geram emprego e renda na nossa capital. Hoje é muito difícil você empreender em Belo Horizonte, então a gente precisa caminhar para um lado de uma carga tributária menor, para um lado de uma facilitação de funcionamento. E um outro setor que eu acho que está muito estrangulado na nossa capital e que pode e deve ser incentivado é o setor da construção civil. É preciso desfazer essas mudanças que o Calil fez no plano diretor. Essa mudança no coeficiente de construção inviabilizou construir aqui na capital. E aí o pessoal não para de construir, não. O pessoal vai para cidades aqui da região metropolitana, é natural. Então a gente vê Nova Lima bombando, a gente vê empreendimentos em Contagem e BH parada no tempo. A gente precisa retornar no mínimo para o que tinha antes do Calil. Eu acho, inclusive, que a gente pode dar uma flexibilidade maior para a gente fomentar esse setor, que sempre, historicamente, foi um setor importante de geração de emprego e renda aqui em Belo Horizonte e que, infelizmente, ficou prejudicado nessa gestão aí, Calil Fuad. Agora, pré-candidato, ainda falando dessa questão do plano diretor, é claro que isso exige e demanda uma conversa com os conselhos ambientais e também com os conselhos de política urbana. Como é que o senhor pretende, então, defender ou não esse plano diretor e permitir essa especulação urbana com verticalização, com adensamento populacional? Como é que o senhor trabalharia essa questão? Olha, eu acho que isso precisa ser conversado com os conselhos, precisa ser conversado com a Câmara também, né? Porque é algo que passa pelo parlamento, mas eu já estou no meu 6º ano de Assembleia, então eu sei como o parlamento funciona, eu sei como lidar com parlamentares, mas eu acho que assim, a gente precisa dizer que Belo Horizonte é uma cidade que ela não tem como se expandir para além das suas fronteiras. A expansão de Belo Horizonte ela passa pela verticalização. E eu acho, inclusive, um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje de mobilidade é que as pessoas moram longe dos seus trabalhos, não tem que percorrer longos trajetos. E a gente tem um potencial de crescimento muito grande na região central de Belo Horizonte para aproximar a moradia do local de trabalho. Eu acho que não só a gente precisa ampliar o coeficiente de construção geral, como eu acho que a gente pode pensar, inclusive, num coeficiente social de construção. A gente dá um coeficiente mais vantajoso para você fazer obras, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, faixa 1, faixa 2, faixa 3, para atender pessoas de baixa renda. A gente precisa ter essa ampliação. Belo Horizonte só pode crescer para cima, não dá para crescer para os lados, que tem as nossas cidades limítrofes. Mas eu acho que isso pode ser conversado, pode ser dialogado. A gente é a 3ª região metropolitana do país, a capital do 2º estado do Brasil. A gente não pode ficar limitado sem ter uma margem de crescimento. Mineração na Serra do Curral, o senhor é a favor ou contra? O senhor é a favor que se algum empreendimento ser legalizado, considerar que está tudo ok, pode minerar ou não? O senhor entende que tem que parar a mineração da Serra do Curral porque ela é um patrimônio da cidade? Olha, eu entendo que a mineração da Serra do Curral precisa ser tratada com muita responsabilidade. Eu acho que a gente não resolve essas políticas públicas com bravata, de vou proibir, não vou deixar acontecer nada. A gente sabe que do lado de cá, do lado da cidade, não tem a menor perspectiva de ter mineração, até porque é um cartão postal do nosso município, mas nas costas, por assim dizer, da Serra do Curral sempre teve ali mineração e é preciso, como eu falei, ter responsabilidade. Você tendo as licenças ambientais, você tendo a fiscalização,
sendo uma mineração que não vai prejudicar a população da nossa capital, é algo que pode ocorrer com responsabilidade. O que não pode ocorrer é uma casa da mãe Joana, é você não ter fiscalização, é você deixar que se faça tudo sem uma responsabilidade. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter serenidade para tratar esse tema e entender da necessidade de você ter um equilíbrio entre a responsabilidade, a fiscalização, o cuidado do meio ambiente e também o respeito ao empreendimento privado que gera emprego e renda e que gera desenvolvimento para a região metropolitana como um todo. Política pública social, né? Em relação aos moradores em situação de rua, a gente vem acompanhando a olhos nus, né? Um número cada vez maior, ou essa percepção do Belo Horizontino. Em relação a eles, há um projeto, há uma proposta? Qual a avaliação do senhor da situação atual? Olha, eu acho que não é uma percepção. A gente tem um aumento muito grande dos moradores de rua. Eu acho que a primeira coisa que precisa ser feita é um diagnóstico. Por que essas pessoas estão na rua? Porque cada pessoa vai parar na rua por um motivo diferente. E a partir de cada motivo, você busca uma solução diferente. Então, se você tem uma pessoa que está na rua por motivo socioeconômico, porque não consegue mais pagar para morar, não consegue pagar um aluguel, não tem condição de sustentar uma casa, você tem que buscar abrigar essa pessoa, buscar uma qualificação, uma recolocação no mercado de trabalho. Você tem pessoas que estão na rua por dramas familiares, às vezes tiveram algum desgosto muito grande na família, precisam de um atendimento psiquiátrico, psicológico, para que possam ter uma condição de retomar a normalidade da vida. Você tem pessoas que têm dependência química, que você precisa ter esse atendimento de internação. A gente sabe que, infelizmente, no Brasil, a gente não consegue avançar numa política de internação compulsória, é muito burocrático, mas eu acho que tem que ter uma estrutura para internar, para atender essas pessoas, para buscar solucionar o problema. E eu entendo também que a prefeitura pode e deve trabalhar com o terceiro setor nesse sentido. A gente tem organizações não governamentais que têm essa vocação, a gente tem igrejas que têm essa vocação de atendimento à população de rua, à população menos favorecida. Eu acho que a prefeitura pode trabalhar em conjunto com essas organizações para ajudar a resolver esse problema. São 10h22. Nós estamos conversando com o deputado estadual Bruno Engler. Ele é pré-candidato pelo PL à Prefeitura de Belo Horizonte. A gente está nos 4 minutinhos finais da nossa conversa, deputado. Eu queria tocar no tema saúde. A gente viu agora o tratamento do poder público na questão da epidemia de dengue, né? Desse surto de dengue que a gente teve. A gente teve casos recentes de mortes em UPAs aqui em Belo Horizonte também. Eu queria saber o que o senhor pensa da administração atual sobre a saúde na capital mineira em relação a arboviroses e em outras doenças que são sazonais ou não, e também sobre a questão da administração das UPAs e dessas unidades de saúde que são de responsabilidade da prefeitura. Olha, eu acho que a epidemia de dengue, ela escancarou o despreparo que a gente tem hoje no atendimento em saúde, a precariedade. O Belo Horizontino sofreu muito com atendimento. No meu entender, é preciso uma atenção maior, um investimento em contratação, principalmente de pessoal, e eu acho que a gente precisa caminhar também para o lado da modernidade. Eu acho que a gente pode investir na questão de telemedicina. A gente viu o advento disso durante a pandemia de Covid-19, um atendimento principalmente na rede privada, plano de saúde com telemedicina. Isso pode, no meu entender, desafogar um pouco a situação do atendimento físico, que está muito lotado. Eu acho que a gente está na era da tecnologia, a gente pode e deve ter aplicativos e sites que informam o cidadão da situação das unidades de saúde, qual remédio que tem aonde, para a pessoa não perder viagem, não ir para um lugar à toa, qual que é o tempo de espera em cada unidade. Às vezes o cidadão mora perto aqui de uma UPA, mas essa UPA está lotada. O tempo de espera é 4 horas. E às vezes tem uma UPA que ele vai rodar meia hora, 40 minutos, mas vai conseguir ser atendido na hora. Então precisa ter essa interligação, essa informatização. Eu acho que o caminho do atendimento de saúde, o caminho da cidade como um todo, passa por modernidade, passa por tecnologia. Infelizmente, BH está parada no tempo, está muito atrasada. Deputado, falar um pouco do lado político. Sua candidatura, né, desde a candidatura passada, muito ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele está com um problema de saúde e não vai poder vir aí para esse lançamento no dia 11. A minha pergunta é, o senhor lança a candidatura no dia 11 sem ele ou não? Já há uma nova data para a vinda dele? Que situação está? E em relação ao vice do senhor, já há conversas com qual partido nesse sentido? Olha, o que acontece? Em relação ao dia 11, a gente decidiu por adiar o lançamento da pré-candidatura, porque o lançamento da pré-candidatura nada mais é do que uma formalidade. A pré-candidatura já está posta, já é um fato público, tanto é que estou aqui dando essa entrevista como pré-candidato. Então, para nós é muito importante ter a figura do presidente Bolsonaro conosco, ainda não tem uma data definida. O presidente Bolsonaro está no hospital, lá em Manaus, nem retornou para Brasília ainda, então ele precisa ficar 100% de novo, ter alta. A gente vai buscar uma nova data e certamente vai ter
ele conosco aqui em BH. Em relação à questão do vice, isso é uma questão que ainda está em aberto. Hoje a gente tem um grande partido caminhando conosco, que é o PP. Pode ser que indique sim o vice, porque a gente faz uma composição interessante, mas é uma questão que ainda está em aberto, o martelo não está batido. O importante é que seja uma pessoa que queira somar ao nosso projeto e queira trabalhar muito por BH. Agora são 10h25. Deputado Bruno Engler, o senhor tem 1 minuto para as considerações finais. Olha, eu quero só agradecer a Band News aqui pelo espaço e fazer um convite a todos os ouvintes, a todos os belo-horizontinos. Eu sou um cara jovem, trabalho muito com rede social, então acompanhe o nosso trabalho lá na rede social, Twitter, Instagram, @BrunoEnglerDM, Facebook, a página Bruno Engler, ali você vai ver as nossas ideias, o que a gente defende, o que a gente representa, e a gente quer apresentar um projeto diferente para Belo Horizonte. Belo Horizonte, infelizmente, está há muito tempo na mão da esquerda e por isso a cidade não avança. É possível fazer uma cidade mais moderna, mais tecnológica, mais inovadora. A gente precisa colocar BH no século XXI e tem condições de fazer isso. 10h com mais 26 minutos, com exatamente 20 minutos depois, então, nós terminamos a nossa sabatina com pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, deputado estadual Bruno Engler. Muito obrigado pela presença e até um próximo contato. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite e pela oportunidade. A gente agradece também aos ouvintes que participaram, foram muitas perguntas que chegaram por aqui, a gente tentou, na medida do possível, administrar